pessoal do YouTube! Olá, pessoal do Instagram! Bem-vindos! Bem-vindos para mais uma live. Hoje essa live está muito especial também porque eu tenho uma convidada especial. Deixa eu botar uma água aqui para mim. Eu tenho uma convidada especial que é a minha amiga Mariane Neto, que é Nutri também. Oi, Andréia. Oi, Fabielle. Mari, manda mensagem, a Mari já entrou aí, gente. Manda aí o convite, manda o pedido aí de convite. E aí, aqui no YouTube, gente, obrigada, bem-vindos. Quem é que tá aí? Manda mensagem pra mim. Andréia, minha linda, saudade de você. Vai, a Mari já pediu para aceitar, vamos lá. Aí, bom, acho que já foi, né? Visualizar. Aê! Oiê! Eu vi você pegando a água. Eu falei, esqueci de pegar a água. Eu vou lá buscar água. Bem-vinda, Mari! Ai, obrigada, obrigada, amiga. Pessoal, essa é a Mariane Neto. Pessoal daqui do YouTube, eu tô falando com a Mari. Se vocês quiserem ir pro Instagram para ver a carinha dela, vale a pena, porque ela é muito linda, tá? Então, quem não puder ir, que vai ficar aqui no YouTube, fica aqui mesmo. Ela é nutricionista, nós estudamos juntas e hoje em dia ela mora nos Estados Unidos, na Virgínia, e ela tem muita coisa boa, muita coisa legal para falar pra gente, né, Mari? Isso mesmo. Então, sou Mariane Neto, como a Sandra já apresentou. Sou nutricionista, né? A gente já tá junto aí nessa estrada há uns 20 anos, né, Sandra? É, desde que a gente se conheceu da faculdade. Sim, sim. Tô vendo um monte de gente aqui que eu conheço também que tá entrando aqui. Pessoal, falem de onde vocês estão pra gente. É. Vai falando aí, a gente quer saber. Tatiane aqui do YouTube. Eu tô Oi, vendo. Vicê. Tatiane, da onde você tá? Em qual lugar? Pessoal aqui do Instagram, falem a cidade, o país que vocês estão pra gente. Isso aí. É isso aí, pessoal. Olha Campo Grande, MS, uhul! Cidade Morena! Nossa cidade. Pessoal, hoje a gente vai. Olha a Mônica, Rio de Janeiro. Gente, Mônica, ótima cozinheira. Andressa de Nossa, Campo Grande, Andressa, personal Márcia, gestantes. Ladinho da Irlanda. Olha, São Paulo, personal gestantes, São Paulo. Legal. Denizinha, da onde você tá, Denizinha? Marta, minha paciente também, de São Paulo, Guarulhos, Brasil. Ai, que delícia. A Mariane esteve muitos anos em São Paulo, né, É, Mari? eu fiquei, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, eu fiquei 10 anos em São Paulo. E Olha. aí mudei pra cá e esse ano completo aqui. É, eu já tô completando 10 anos, hein? Em agosto eu completo 10. Eu, dia 17 agora, eu completei 11 anos aqui na Itália. Nossa, passa muito rápido. É, Nossa, gente, que bom. A sim. gente vai vivendo, né? Sim, A com gente vai certeza, né? curtindo, É, né? A vida é maravilhosa. é absorvendo experiências, né? Exatamente, É exatamente. verdade. Pessoal, mandem aviãozinho, né? Eu até fiz uma musiquinha hoje. Manda aviãozinho. Lá que lixo. Ah, e tem a Marília aqui, que é uma ex-paciente minha de São Paulo, muito querida. Ô, Ela tá Marília, sempre, a Marília bem-vinda. tá aqui. Bem-vinda, Marília. Bom, então vamos lá, Mari. Vamos falar da maior mucosa do corpo? É, vamos falar. Hoje o nosso assunto aqui é sobre intestino, né? Então, a gente vem trazer algumas curiosidades, assim, o que tem de novo, né, na questão do intestino, enfim. A gente tem que ter um olhar diferente, né? Porque não é um órgão, né, que a gente pode desprezar, deixar ali de lado, né? Então, o Vamos, intestino é um vamos, órgão muito vamos importante começar aí. falando aí. Começa falando, Mari, para as pessoas aqui, qual que é a importância, né, desse órgão, Sim, né? sim, sim. É. O intestino é um órgão muito importante, né? A gente pode até dividir em duas partes, que ele tem o intestino delgado e o intestino grosso.
né? Uhum. A extensão dele é enorme, muitas pessoas não sabem, mas ele pode chegar até 8 metros de comprimento, né? E se a gente pensar, esses 8 metros são 8 metros de possibilidade de absorção de nutrientes, né? A gente quer o intestino absorvendo, o que é bom, né? O que é bom, né, Sim, Mari? sim, com certeza, né? Porque é o órgão ali onde acontece todo o nosso processo ali de absorção, né? Do nosso corpo, do que a gente ingere, dos alimentos que a gente ingere, né? Então, a gente não pode desprezar. Então, mas como hoje a gente vai um pouquinho pelo caminho aí do microbioma intestinal, a gente vai falar sobre modulação intestinal, né? Então, a gente não pode esquecer também que tem muitas bactérias. Então, assim, no nosso intestino vivem de 500 a 1.000 espécies de bactérias, né? A gente olhar assim, quão é importante, né? E já foram identificados pelo genoma, né, da microbioma intestinal, né, uma quantidade muito grande de bactérias, né? Então, só se a gente falar em questão de trato gastrointestinal, de boca e intestino, já foram identificados 46 milhões de espécies. Sendo que a gente Nossa, é encontra muita 24 coisa, milhões na gente. boca e 22 milhões no intestino. Então, assim, é uma espécie, assim, A gente é né? Muita quase, espécie. a gente é quase bactéria, né? Do que Sim, somos nós que sim, vivemos nas bactérias. sim, Tipo, sim. e é importante dividir isso, né? Que nem todas são boas, né, Mari? E isso, sim, nem todas são boas. Então, assim, no nosso intestino, tem as bactérias boas e as bactérias ruins, que a gente chama de bactérias patogênicas, né? E as bactérias não patogênicas. Ambas vivem ali no nosso intestino, né? Em simbiose, né? O problema acontece quando há o desequilíbrio, né? Então, há um aumento de bactérias ruins, podemos falar assim, um aumento de bactérias ruins, e as boas ficam em menores quantidades. Aí sim vão começar os nossos problemas aí, né? Então, quando há esse desequilíbrio, o nosso corpo ele fica o tempo inteiro buscando, né, a homeostase, né? O nosso corpo está sempre assim, está sempre buscando a homeostase, é buscar o equilíbrio, né? Buscando o equilíbrio. Mas quando há um desequilíbrio da nossa microbiota Mari, conta para aumentando, as pessoas o que gera esse desequilíbrio, né? sim, o que gera esse desequilíbrio, esse aumento das bactérias patógenas, que são as bactérias gram-negativas, pode a gente entrar num quadro que a gente chama de disbiose, né? Que a desbiose é esse desequilíbrio, aumento de bactérias patógenas, bactérias ruins e diminuição das bactérias boas, né? Quando a gente entra nesse quadro aí de disbiose, o nosso corpo fica sujeito a desenvolver várias doenças, né? Então, assim, é legal aqui a gente até falar assim, o que acontece, né? Tem uma frase até, que eu vou parafrasear o Murilo Pereira, que é o professor que eu estudo a modulação intestinal. Tudo que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas nem tudo que acontece no intestino, fica no intestino. Então, assim, tudo que acontece ali no nosso intestino, ele vai para... Ele é sistêmico, vai para todo o nosso corpo. Né? Então a gente não pode ignorar essas alterações que nós temos aí a nível, né, intestinal, né? E essa desbiose que eu tava mencionando, essa desbiose pode levar a várias outras doenças, né? Fala assim, mas por que essa alterou essas bactérias? Bactérias patógenas e ruins aumentaram a quantidade, né? O que pode ocasionar no nosso corpo, assim? Inúmeras doenças, a gente pode falar de doenças autoimunes, né? Então, uma desbiose a longo prazo pode, sim, gerar o aparecimento de doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, né? Doenças hepáticas, aqui a gente já sabe hoje que tem uma ligação muito forte desse desequilíbrio microbiano com a esteatose hepática, que a gente conhece popularmente como a gordura no fígado, né? Sim, Que é uma condição bem séria, né? sim. Doenças renais também está ligado à questão da desbiose, e principalmente o que é falado tanto hoje é o desequilíbrio dessa microbiota pode levar essa alteração a níveis cerebrais, né? O aparecimento de depressão e de ansiedade, né? Porque esse eixo intestino e cérebro está totalmente ligado, né? Antes se... Gente, isso é muito importante, né? Vamos Uhum. frisar a importância disso, porque isso é um estudo, isso é uma descoberta nova, né? Que é Sim. um estudo novo, então nem toda depressão pode ser é química. Talvez Uhum. isso era um desarranjo intestinal que
gerou essa depressão, né? Sim, sim. Então, pode falar, Mari, desculpa te cortar, é só Não, para. pode, vamos conversando. Sim, até se a gente mencionar nesse momento que nós estamos vivendo aí mundialmente com a pandemia, né, que gera quadros de ansiedade em todo mundo, né? A depressão tem aumentado muito, a ansiedade, até a doença da ansiedade, né? Quando a gente fala assim, todo mundo tem ansiedade em vários níveis, várias situações no dia, isso é normal, né? Mas assim, quando aquilo se transforma em doença, e aquilo acaba impactando a tua vida, prejudicando a tua vida, você tem a doença da ansiedade, né? E, enfim, e muitas vezes antes se tratava só a nível cerebral, né? Então, o tratamento, por exemplo, você está com quadro de depressão, com quadro de ansiedade, era tratamento medicamentoso só a nível cerebral, né? A nível cerebral, você trata os sintomas, né? Mas a gente não pode ter o Exatamente. olhar de tratar a Aquilo vai causa, o que levou continuando. aquilo, né? É. Sim, o que É levou. o que eu costumo sempre dizer, é igual a obesidade, as pessoas tratam um sintoma, que é o emagrecimento, Sim, eles não sim, tratam a é, causa. Então é sim. importante a gente lembrar que essa desbiose, gente, é causada por alimentação errada. Sim, sim, a gente vai falar aí o Produtos que é. industrializados, né? Sim, processados, ultraprocessados, né? Que é a alimentação ocidental, né? Então, isso realmente leva a esse quadro de desbiose, né? Então, assim, essa questão da gente estar falando do eixo intestino-cérebro, tratar essa desbiose, tratar esse desequilíbrio, né, intestinal, a gente vai estar olhando para a causa do problema. Muitas vezes você vai no médico, não estou dizendo aqui que não, eu estou com depressão, ansiedade, não, você tem que procurar um médico. Muitas vezes chegou no estágio tão avançado que você vai precisar sim de medicação, né? Mas você faz uso da sua medicação, mas você não pode deixar de olhar a causa. O que levou aquilo? Porque senão você vai ficar quanto? Décadas utilizando uma medicação, trocando de medicação, aumentando a dosagem, né? Daquele medicamento que você está usando e você não está resolvendo a causa, né? O que está desencadeando, né, esse quadro, né? Então a gente sabe hoje que no nosso intestino, até explicar um pouquinho assim, mas muitas vezes é estranho pensar, né? Falar assim, mas o que tem a ver o intestino com o cérebro, com depressão, né? O intestino aqui, o que tem a ver, né? Você liga os órgãos, assim, um tá lá longe do outro, né? Tem tudo a ver, né? Eles estão totalmente interligados, né? Então, assim, vamos colocar um ponto aqui, até para vocês entenderem. Assim, no nosso intestino, 90% da serotonina é produzida do intestino. Serotonina é um neurotransmissor que nos dá aquela sensação ali de prazer, de bem-estar. E que normalmente em quadros de ansiedade e depressão ela está alterada, né? Então ela está ali numa quantidade, né, mais alterada, menor. Então assim, há uma produção de serotonina. O intestino vai lá, começou com um quadro de desbiose. Desbiose, lembrar, aumentou as bactérias ruins. As bactérias boas ficaram lá embaixo. Então entrou um quadro de desbiose. Quando entra esse quadro de desbiose, entra uma nova condição que a gente chama de leak gut, né? O termo é em inglês, mas assim, para a gente estar entendendo, esse leak gut, a gente conhece como intestino gotejante, intestino permeável, né? Então, é o intestino gotejante, o intestino permeável. Então, você vai pensar, nossa, então tá gotejando na minha cavidade abdominal quando essas bactérias, né, que são gram-negativas, ruins, estão indo para minha cavidade abdominal? Não, não é assim que funciona, né? Então, assim, o nosso intestino, ele é cheio de capilares, cheio de veias, então ele é todo cheio de capilares. Então, quando está alterado, né, e você desenvolve essa condição de intestino permeável, né? Então, assim, aí essas bactérias que são gram-negativas, ruins, estão em maior quantidade. O seu intestino está permeável, né? Aí tem outras células que são as células de junções, né, do intestino. O intestino são feitos por várias células de junções. Quando acontece esse leak gut, essas células abrem, Se né? Então, separam, né? e vai passando essas bactérias, as substâncias tóxicas, para onde que vão? Vão para a corrente sanguínea. Por isso que a gente Gente, fala olha que isso, essa explicação que a Mari tá dando é muito importante, gente. É aonde vai tudo pro cérebro, vai. Nossa, Mari, é muito vai. legal. É por isso que a gente brincou, né? Tudo que acontece no intestino não fica no intestino. Por isso, porque é É, sistêmico. Então, esse processo, esse vazamento, essa permeabilidade vai para a corrente sanguínea. E se a gente pensar, foi para a corrente sanguínea, essa toxicidade vai o quê? Para o nosso corpo inteiro. Então, tudo. aí, isso começa, é o gatilho, né? Para o aparecimento de muitas doenças, né? Ou piorar aquelas que você já tem.
também pode, Exatamente. né? Aquelas que já estão ali, que a gente de repente já convive, alguma Que comorbidade, vive num ciclo né? vicioso, né? Vive num Sim, ciclo vicioso de doença, sintoma, né? Então, é importante, gente, lembrar, nossa, tudo isso é daí que sai, né? Então, tudo que acontece lá no intestino vai pro coração, vai pro fígado, vai sim. pro pâncreas, vai pro rim, vai pro cérebro, olha isso. Sim, sim. E quando está alterado, só para a gente fechar esse do cérebro, quando está alterado tem esse quadro de biose, gerou esse leaky gut, que é o intestino permeável, né? Então foi para a corrente sanguínea. Então, assim, lembrar que a serotonina é produzida no intestino, né? Então, mas aí ela vai direto para o cérebro? Não, ela precisa de um precursor. Então, esse precursor, o que que é? É o triptofano, que também está ali no intestino. Quando tem essa alteração, né, dessa desbiose, dessas bactérias ruins aumentadas, há um problema na produção do triptofano. Então, se não tem o precursor, como é que a serotonina vai chegar lá no cérebro? Não vai. Então, aí que começa o quadro de depressão e de ansiedade. E chega no cérebro, só para a gente deixar claro, é por impulso por filamento nervoso. Entendeu? É dessa forma. Então, tem o precursor, que é a serotonina, né, que estimula o precursor, que é o triptofano, que estimula a serotonina, filamento nervoso a nível cerebral, né? Então, aí é uma baixa de serotonina no cérebro, aí começa o quadro, né? De depressão, de... E aí a pessoa pega e vai, né, começa a tomar, às vezes até por conta própria, né? É, sim, sim. Tomar remédio por conta própria é um grande perigo que também causa, né, Mari, desbiose. A gente pode até falar de outros. Não sei se é o momento já da gente falar, de você falar sobre isso, né? Sim, sim. Mas Medicamentos podem sim causar, né? Então, essa desbiose pode começar por uso medicamentoso. É o que causa, né? Por exemplo, falar assim, mas o que que é essa desbiose? Eu vou até falar algumas coisas, alguns sintomas, porque assim, o diagnóstico é clínico. É clínico da desbiose, é feito, pode ser por médico, mas provavelmente são os nutricionistas que fazem esse diagnóstico, são os profissionais mais, né, que tratam a nível intestinal, que normalmente utilizam, que consegue já dar uma identificada que tem alguma coisa errada ali para a gente tratar, né? O intestino, né? Mas alguns sim, pelo cocô, dá para também ver dá. o Dá, paciente, sim, a ele é própria o pessoa. cocô é o nosso. Ele vai sinalizar todos os problemas desses níveis intestinais. A gente vai falar dele, vai falar da escala de Bristol, que é o cocô, Vamos falar, né? gente, aguardem aí que vem muito mais coisa sobre cocô, tá? E a Vamos gente falar só do quer cocô, que o tipo de vocês cocô. a gente só quer que vocês sejam mais íntimos do cocô de vocês, comecem a olhar antes, dar tchau pra ele, ver como é que ele tá, né, Márcia? Para criança a gente ensina, né? Quando a criança começa a ir no banheiro, tá trocando a fralda e tal, fala, dá tchau pro cocô, né? Mas aí a gente É, cresce, parece que fica um tabu com o cocô, a né? gente fica, não É, pode, né? A gente tem que é. olhar o cocô, ver como é que ele Não, você tem tá. que olhar, você tem que terminar, você tem que olhar, você tem que identificar, porque ali pode estar a resposta de várias questões que você pode estar melhorando na saúde, né? Então tem gente que muitas vezes até senta no vaso e nem olha como é que dá descarga com o cotovelo. Antes, não. Não, e é ruim também isso, gente. As bactérias sobem, tem que levantar, sair do vaso pra dar descarga, pelo amor de Deus, né? E aí, voltou. Então, mas é isso. Continua, Mari, falando, tá muito legal. Gente, vocês estão gostando? Vocês querem? A gente vai abrir mais tarde para pergunta, mas se vocês já quiserem ir acrescentando alguma coisa, né? Uhum. Sim, Que é sim, tiverem muito. perguntas também enquanto a gente for conversando, a gente vai É um esclarecendo aí, né? bate-papo mesmo, isso. Uhum. Sim. Então, a gente estava falando dessa questão do cocô, que ele realmente é um sinalizador, né? E também usa, assim, os sintomas, né, da desbiose, né? Por exemplo, falar assim, como é que eu Sim, sei se eu tenho ou não, né, os os sinalizadores, né? sinalizadores, assim, o corpo te sinaliza, ele te fala, tem alguma coisa errada aqui e a gente precisa, ele te dá essas respostas, né? Uma das primeiros sintomas que você pode observar se você tem a desbiose é saburra lingual. Saburra lingual que é aquela coisa branca que a gente tem na língua, no fundo da Todo língua. mundo agora pegando a língua, olhando, ver como é que tá, hein? Todo É, mundo. Falem aquela, aí como é que tá a língua de vocês. a língua É. não pode ter aquela, ela não pode estar branca lá no fundo com aquela camada que a gente chama de saburra lingual, né? E o que é aquilo ali? Ele é restos de alimento e bactérias, né? Então, é um sinalizador que o seu intestino pode estar desequilibrado e
maior quantidade de bactérias patogênicas, Escovar a bactérias língua, ruins. gente, também. Escovar a língua, olhar a língua. Essa saburra é mais pro final, né, É mais Mari? pro final, é mais pro final. Normalmente, assim, aí fala assim, mas como é que eu sei? Fica 2 horas sem se alimentar, sem ingerir nada, e se em 2 horas formar bastante, pode ser um sinalizador de desbiose. Tá? Esse é um ponto também importante para estar observando, né? Outros sintomas também, a aerofagia. O que é a aerofagia? Falar popularmente, aquele arroto, né? Então, enquanto você está comendo, depois que você comeu, você vai aquela sensação também. Então, isso pode ser um sinalizador também que a sua digestão não está boa, pode ser um sinalizador de desbiose, né? Problemas gastrointestinais também, distensão abdominal, flatulência, né? Aquilo que é normal ter em alguns Né? Vamos momentos, falar aqui, bem a palavra clara, né? mas se ficar sempre está acontecendo, né? Ficar reincidente esses quadros, é bom parar. Opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso melhorar alguma coisa e tá cuidando alguma coisa, né? Então, Sim. o uso também, o que pode desencadear, né? O que leva a uma desbiose, né? O que leva a desbiose é o uso de antibióticos, de antiácidos, indiscriminados. A gente vai até falar de um medicamento aqui específico, mas Que muita gente usa, né? muita Assim, gente usa, né? E a alimentação ocidental, que a gente já mencionou, que é a alimentação processada e ultraprocessada, industrializada, né? Então, essa alimentação também leva o quadro. Ela destrói as bactérias boas, né? Então, acaba com as bactérias boas do nosso intestino. E com isso, quando vai diminuindo a quantidade de bactérias boas, as bactérias ruins vão aumentando a quantidade. E o que a gente sempre tem que buscar é essa homeostase, esse equilíbrio, né? Então, quando dá esse desequilíbrio, começa a estabelecer, né, o sim. quadro de desbiose, né? Então, tá consumindo alimentos alérgicos também, de repente a pessoa passa anos consumindo e não percebe que tem alergia a algum determinado alimento, né? Ou farináceos, ou lácteos, ou algum alimento específico que for alérgico, né? Então, quadro de alergia pode levar também a uma desbiose, né? Então, essas alterações. E a gente acha que é bom falar de um medicamento que tem um uso. Manda, Mari, manda, manda. É, tem um uso. Olha só, pessoal, fiquem ligados no que ela vai falar. Manda. Não, isso Vai. aí acho que é uma questão que é importante a gente pontuar, que quando a gente fala de intestino, acho que é uma questão aí de saúde, do trato gastrointestinal, acho que essa é a saúde pública, né? Porque Lógico, gente. A gente tem que é, passar essas informações para vocês. Doendo ou não doendo, vai com dor mesmo, sim, manda. vai. Então, o uso indiscriminado de medicamentos para aliviar aqueles sintomas de queimação, de desconforto, são os prazols da vida. Omeprazol, pantoprazol, são os prazols que a gente chama da vida, né? Então, como é que acontece? De repente, a pessoa vai num gastro, ele prescreve, porque talvez é necessário, né? Um omeprazol, um prazol da vida, por um período curto. A pessoa se sentiu bem, e o que ela acontece? Ela passa a usar isso, porque você pode ir na farmácia e comprar, né? O próprio cara da É farmácia livre, também né? ele vai também te prescrever e te falar. Você vai no, fala assim, você chega no balcão da farmácia e fala assim, eu tô com uma dor no estômago. Ele mesmo já dá uma Pá, o meu caixinha. prosol. Dá omeprazol. A pessoa se sente bem e ela começa a ficar dependente da medicação. Aí você começou a se sentir bem, né? Então, o que o omeprazol é? Nada mais é que ele é inibidor, que a gente chama ele inibidor da bomba de prótons. O que essa bomba de prótons faz no nosso estômago? Ela inibe a produção do nosso ácido do estômago, que é o suco Exatamente. gástrico, né? Que é para o Gente, processo digestivo. É fundamental essa fundamental, função. porque, gente, o estômago, ele é ácido, ele gosta de ser ácido, ele precisa ser ácido, né? Precisa, né? Então, a Precisa gente não ser. tem que tirar a acidez do estômago, né? Sim. Então, assim, se você de repente precisa estar utilizando esse medicamento por um curto período para fazer algum tratamento, né? De repente está com uma bactéria, o Helicobacter Esofagite. pylori, sim, sim. A gente também não pode esquecer que a bactéria, o Helicobacter pylori, também é um causador da desbiose. Também pode ser um Exatamente. gatilho para É iniciar o quadro tanto de que a desbiose. gente conhece ele nas fezes, né? Com um exame, né? De fezes. Sim, sim, sim. Ele é um causador, com certeza. Então, aí Mari, que esse interessante. processo assim do omeprazol, só para a gente falar, então, assim, o risco, né, da gente estar utilizando. Eu sei qual é o período, falar qual é o período que é um risco de utilizar. Passou de 2 anos, você já está em risco da utilização do Nossa, omeprazol ele é com uso muito contínuo e ainda. indiscriminado.
né? Contínuo, indiscriminado, né? O cara da farmácia te indica, o teu amigo te indica, o médico te dá por 3 meses, você fica tomando, nunca para de tomar, né? Então, assim, a gente falou que esse omeprazol inibe a bomba de prótons, que inibe a produção dos ácidos do nosso estômago, né? Do suco gástrico. Mas a gente precisa desse ácido para que o nosso corpo absorva a vitamina B12, né? Então, Que é assim, produzida ali, né? no Então, assim, intestino. sim. E se a gente não tem a B12, né, nesse processo ali né, porque precisa dela ali no estômago para que ela seja absorvida no nosso corpo, né? Porque você está utilizando uma medicação, isso a gente pensava a longo prazo, a utilização de anos, isso vai Nossa, acarretar, né, uma deficiência de B12 no seu corpo. E a gente já sabe hoje, que a ciência já sabe que tem uma relação direta com deficiência da vitamina B12, está ligada a causas como doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson. Então, você é um gente, excelente candidato. Quem utiliza mais de 2 anos, né? O omeprazol é um ótimo candidato a ter doenças, né? Neurodegenerativas, né? Que são doenças muito sérias que a gente ainda não encontrou, ainda não tem a cura, tem muitas pesquisas, mas não temos cura, né? Então, muitas vezes você não teria essa doença se você tivesse tomado umas atitudes antes na sua vida, né? Então, é isso que eu sempre falo, né? Nosso corpo, as pessoas vivem dentro do próprio corpo sem nunca conhecer como o organismo funciona e não se preocupam em saber, sim, né? Vai sim. fazendo de qualquer jeito, gente, não dá, né? Igual a gente estava conversando, né, Mário? Um avião, né? Se um Sim. avião tem algum problema no motor, o homem vai lá e resolve, porque o avião é criação do homem, mas o corpo humano está cada vez mais sendo ainda descoberto. Então a gente precisa se interessar para o nosso organismo, a gente precisa fazer realmente um tratamento para conhecer como funciona o nosso corpo, porque infelizmente, gente, não existe nas escolas educação nutricional. Você vê educação Não de tem. tudo, menos nutricional. Então você não sabe como funciona seu fígado, você não sabe como funciona seu pâncreas, seu intestino, nada. E você vai crescendo ouvindo o que uma outra pessoa vai falando, as pessoas vão dizendo. E isso é ruim. Chega na vida adulta lá pelos 50 anos, tá cheio de doenças, né? Que poderiam ter sido evitadas. Sim, tem uma melhora aí da qualidade de vida, né? Então, assim, a alimentação, o estilo de vida, essa mudança do estilo de vida e da alimentação tem impacto muito grande na longevidade, né? E na qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo mais, mas a gente quer viver com qualidade, né? Não adianta também a gente Exato. viver mais e chegar lá na velhice com muitas dores, com muitas doenças para administrar, né? Então, você não vai ter essa qualidade. Eu acho que realmente começa lá atrás, né? Eu vejo assim que as pessoas precisam dar 2 passos atrás, né? É É dois, é necessário, verdade. né? É. Então, assim, antes de lidar com a saúde, só para tratar sintomas, né? Então, a gente não pode só ficar tratando os sintomas, a gente tem que dar 2 passos e olhar a causa. Então, e a nutrição, a nossa ciência, né, Sandra, é muito isso, né? É uma ciência Exatamente. preventiva, né? Hipócrates já dizia. Já dizia, sim, Eu sim. adoro essa frase dele, tá É até a no meu. nossa frase, né? É a nossa frase, Do gente. nosso curso, né? Sim. E isso não significa que você não tenha que ir ao médico. Você deve ir ao médico para fazer exames, né? Para prevenir. Mas a maior prevenção começa na boca, Sim, com comendo certeza. bem, né? As pessoas, a gente, todo mundo precisa parar de dar valor para aquilo que é passageiro e dar valor realmente para você comprar um alimento bom, entendeu? Sim. Comprar coisas boas, comprar suplementos, né? Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: "Ah, mas probiótico é muito caro, eu parei de comprar". Poxa, gente, dá É. uma vontade de chorar, né, Mari? Ah, sim, sim. Ainda Mas bem que é muito explodiu. caro quando você olha nível de saúde, mas muitas vezes É, não é caro quando as pessoas é uma buscam outras prevenção. coisas, e isso ele não acha caro, né? Às vezes o Não que acho. você consome, você compra um ativo, um vidrinho para 30 dias, é o preço de um restaurante, que ele vai uma única vez, mas aquele que pode ajudar é muito caro, né? Então a gente tem É, que, acho que é o olhar, né? É é a prioridade, né? Onde prioridade, o que está é a importante para prioridade de você, né? cada um, né?
Sim, sim. Aonde está a tua prioridade? Eu sempre digo assim, saúde é individual. Então, a gente está aqui, a gente está falando para vocês isso tudo, né? Passem, divulguem essas informações, gente. Tá de graça isso. Sim. Mandem aviãozinho aí para as pessoas, dá coração, para que o Instagram entenda que isso é um conteúdo. Vocês que estão no YouTube, deem um like, que isso é um conteúdo que vai agregar valor na vida de uma pessoa. E a gente está aqui falando de graça para vocês essas informações. A Mari mora nos Estados Unidos e é ali, gente, onde começa tudo, né? É onde são descobertos, são de onde esses tem um estudo inclusive que a gente sempre fala que é sobre esse estudo que foi feito que diz que nem toda depressão é química. Isso pode Uhum. começar no intestino. E Isso no foi feito intestino, já. isso que a gente tá falando da serotonina, né? Desse Isso. eixo, né? Esse eixo tá, ele tá totalmente ligado, totalmente ligado. Então, assim, Isso os não é melhores experimental, é bom deixar suplementos. claro, né? Não é experimental, isso já é fato, a ciência já comprovou, né? Então, assim, tem que ter esse olhar, né? Não é uma coisa assim que seja experimental, um tratamento alternativo, isso já está sendo utilizado. Posso até colocar alguma coisa que a gente também tem alguns probióticos para tratamento dessa questão de depressão e ansiedade, que a gente chama de psicobióticos. Então, já tem também psicobióticos, né? Já tem também a utilização de probióticos para tratamento de depressão e ansiedade. Aí no Brasil, os profissionais normalmente usam formulados, né? E mandam manipular dentro dos formulados necessários. Aqui já é uma coisa certa, né? Então, até mostrar aqui para vocês, ó, tem esse aqui, a gente chama de Mood. Ó, já Peraí compra para o pessoal pronto. fazer um print. Façam Ó, um print, você gente. já compra pronto. Então, aqui tá, ó, Gut Brain, já é um formulado de probióticos para tratamento dos processos de ansiedade e depressão. Tá? Então, isso já tá sendo muito utilizado, né? No Brasil, normalmente é ainda com prescrição do profissional em farmácia de manipulação, né? Aí você coloca os lactobacillus, bifidobactérias e cocos, você faz os que são necessários aí para utilização a nível cerebral. Então, é uma coisa que já se utiliza, né, os psicobióticos, né? Então, enfim, já é Inclusive, usado na prática já. é isso aí, gente. Então a gente tem tudo na mão hoje, né? A gente pode melhorar a nossa saúde, pode melhorar a nossa qualidade de vida. E deu para vocês entenderem o quanto o intestino é importante nisso, né? Mari, mais alguma coisa aí pra gente falar de intestino, para você explicar pra galera aí Eu sobre o acho que é legal, intestino? assim, sabia? Acho que as pessoas têm curiosidade, falar assim, mas como é que eu sei, né? A gente já falou alguns sintomas, mas como é que eu sei? Eu acho que olhar o cocô é o caminho para você ver como é que está o seu intestino. Tá? Então, acho que a gente pode falar um Fala um pouquinho de. pouco pra gente da escala de Bristol, Mari. Vamos falar da escala. Eu até imprimir aqui para a gente falar sobre ela. E a gente vai falar assim: Mostra os aí. tipos de cocô. Vou estar colocando aqui, ó. Gente, faz um Agora print, aqui. levanta mais. Faz um print aí, gente. Deixa eu aumentar a luz aqui, eu acho. Então, essa aqui é a escala de Bristol, tá? Isso. Então, essa escala é utilizada mundialmente, tá? Pelos profissionais. Então, a gente utiliza essa escala para verificar como é que está o seu cocô, né? E com isso a gente observar tratamento para tratar uma desbiose, para tratar qualquer alteração, porque o cocô nos mostra, né? Nos dá sinais de algumas causas que estão, de algumas doenças que a gente está tendo no corpo, tá? Então, aqui a gente mostrou, tem 7 tipos de cocô, tá? Então, a gente mostrou aqui, ó, colocar ela aqui, eu vou falar do cocô Aí, tipo vamos 1, falar do um. Fala do tipo um, 1, tá? aqui, ó, do tipo 1. O tipo 1 é o São cocô as bolinhas de caseiro. cabritinho, né? Cabritinho, todo mundo sabe, aquela bolinha de cabritinho, que não sai fácil, a pessoa tem que fazer muita força, né? Seca. É, sim, muito seca. Então, Geralmente quem assim, não bebe água também tem esse cocô, sim, né, Mari? sim. Então, assim, esse cocô é característico de quadros de constipação, né? Então, assim, nos mostra que a pessoa está com uma dieta com baixo consumo de fibras e pouca água, como você mencionou, né? Então, assim, é um cocô muito clássico de constipação, baixa fibras e água. E pode ser também um sinalizador de alergia alimentar.
Olha, tá? Então, gente. esse cocô também é um sinalizador. Então, há uma alergia alimentar que a gente fala que é alergia à caseína. Então, assim, pode ser um sinalizador de alergia à caseína. A caseína é a proteína do leite. Sim. Então, e aí muitas vezes Só um as pouquinho, pessoas deixa eu fazer um associam. jabá. Deixa eu fazer um jabá. Gente, tem um post meu falando sobre o leite, falando sobre isso, tá? Pronto, jabá feito. Tá bom. Já manda lá, né? Já manda lá. Vai lá no feed depois que terminar a live. Isso aí, já fico sabendo mais do leite. Então, esse É, aqui pode ser um sinalizador. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo está fazendo cocô cabrito, ai, tem alergia a leite, né? Então, é, não é. são Então, assim, várias coisas. é individualizado, né? Isso aí é individualizado. Mas pode ser um sinalizador. É interessante você buscar o profissional que te atende, o nutricionista, ter uma conversa, porque com a conversa com ele, através desse sinalizador, ele vai pegar outros para identificar e te ajudar, né? Se você pode ter esse quadro de alergia, né, à caseína. Não, então isso também é um sinalizador. Aí falar, como é que eu melhoro o cocô cabrito? Né? Então, aqui é É, tomando água. Água, o primeiro passo antes das fibras é água. As pessoas não tomam água, né? é. Que é assim, é Ô, uma Mari, orientação, fala, me dá uma super dica, tome água, que é ô, o Mari, básico. quando você pergunta para um paciente, né, como que é seu cocô? E o paciente vira para você e fala, é normal? Eu fico com aquela interrogação, o que que é É. normal para Aí ou ele ele? fala assim, não, tá tudo bem. Tá Tá tudo tudo bem, já bem. muda o assunto, vamos Gente, conversar. vocês precisam perder a vergonha de falar de cocô, gente. Cocô é cocô. Cocô é É o normal. tabu, né? Tem que falar, é o tabu. E você tem que olhar, olha no vaso, ver como é que tá aquele cocô, porque se a coisa tá persistindo também, né? Aquele cocô tá naquele formato a longo prazo e você não tá conseguindo corrigir isso, você está precisando de ajuda, né? Pode estar sinalizando um problema no seu corpo, né? É. Então, aqui é água. O primeiro passo é tomar água, né? Então, eu falo assim, quanto de água? Então, a gente sabe que até para a gente produzir saliva e para produzir lisossomas que fazem o processo da nossa digestão ali na boca, as bactérias, melhorar as bactérias benéficas da boca, a gente precisa de 1,5 litro de água para produzir saliva por dia. Agora, você imagina aquela E se pessoa que você não toma chora, então, nada. minha filha, pode botar água nisso, né? Se a pessoa chora demais, bebe mais. Faz exercício? Bebe mais. Bebe mais, Sim, né? tá? Então, assim, então essa questão de tomar água, gente, tomar água é o caminho, tomar água, assim. Só para saliva a gente precisa de 1,5 litro. Agora, você imagina para todas as funções metabólicas do nosso corpo, né? O assunto, né, bastante forte aí é o emagrecimento. Para emagrecer, a gente precisa que tome água, né? As pessoas que não tomam água vão ter mais dificuldade de perder de peso, né? Porque o E tem gente metabolismo que vai não trabalhar mais bebe. lentamente, né? Tem gente que não bebe água, não bebe Não, não nada. bebe água, não bebe água. Incrível. Tem Não até um estudo precisa. que se as pessoas que tomam pelo menos só 5 copos de água ao dia morrem menos de doenças cardiovasculares, 80% do que as que não tomam. Eu vou Olha o beber impacto. muito, viu? Porque você já viu o tanto de água que eu já bebi até agora? Já foi, né? Já foi um monte. Aí, Mari, o 2, hein? Mostra Aí o aí o dois. cocô O 2. 2, o dois é o Mostra aí. carneirinho junto, ó. Tá tudo unido aqui. Unidos venceremos, né? Entrou aqui o carneirinho, unidos venceremos. Também é um cocô de constipação, né? Esse 2 também sinaliza também falta de água e também falta de fibras, tá? Então também é um cocô também que não é adequado a água e fibras também, tá? Então assim, uniu ali, mas também é um quadro de constipação. Pode ser um sinalizador também de desbiose, tanto quadro de constipação severa quando quadros de diarreia são sinalizadores de desbiose, de doenças inflamatórias intestinais, né? Então, até a gente falou do intestino pode causar sistemicamente outras doenças, mas também a gente pode Nossa, esquecer das doenças do intestino, síndrome do intestino irritável, colite, enfim, outras doenças a nível intestinal, né? sim. E o 3, Mari? O Mostra aí. 3, aqui, ó, o três já começa a melhorar um pouco, tá? Então, assim, é mais aceitável. Aqui é o padrão 3, tá? Então, o 3 e o 4 são os padrões que a gente fala que vai Gente, mais para a normalidade. O 4 é o o cocô. cocô 3 parece aquele homem de pedra do Quarteto Fantástico. Verdade. Eu vejo Analogia. aquele cara e falo, olha aí, o cocô parece. Parece mesmo, tá? Então, o 3 também, o 3 e o 4 são
os que são mais pró. O 4 é o perfeito. É o cocô perfeito. Eu tenho também um post na minha página, que é na Faz um escala de jabá. Bristol. Então Fala eu um fiz um jabá. post há umas 2 semanas aí, eu coloquei o desenho da escala de Bristol e falei um pouquinho sobre tudo. Aí eu brinquei no post, falei assim, no final, me conta aí qual é o seu tipo, né? De 1 a É 7. assim que o povo conta. Quem contou, contou o 4. Que era o É, cocô perfeito, dentro da normalidade, né? é. Então é isso também. Então, o 4 é o cocô ideal, né? O 4 você está comendo fibras, o seu intestino está equilibrado a nível do microbioma, das bactérias boas e das bactérias ruins. O 4 é o adequado. O 4 é aquela bananinha, tá? Quando Que não você é faz de uma. dura, que ela é Não, mórbida, você que ela é senta no molinha. vaso, você faz de uma única vez. E É. ela afunda, tem esses detalhes também, tem que afundar, sabe? Tem que afundar o cocô, não precisa estar inteiro, mas uma parte dele tem que estar dentro da água, né? Esses normalmente os de bolinha flutuam, né? Porque eles não têm, você não está ingerindo água, ele vai flutuar, né? 1 e 2, né? Que é a E, constipação. e aí do 4 para frente já começa a piorar de novo, Sim, Mari? são dois que a gente tem que ter bastante atenção, sabe? O tipo 5, tá? Então, você vê, ele Sim, já tá bem mole, ele não tem formato, sabe? Ele sim. sai espaçado assim. Então, assim, bem mole mesmo. E o tipo 6 também já tá uma pasta bem mole, tá? Então, aqui, o tipo 5 e o tipo 6 são sinalizadores clássicos que pode estar relacionado à alergia alimentar também. Então, é bom a gente ter atenção a isso, tá? Então, o 5 e o 6. E o 5 e 6 também tá bem ligado à desbiose e é um sinalizador também que falta fibra solúvel. Então, a pessoa está precisando digerir. Aí você fala, o que é fibra solúvel? Se encontra na aveia, no psyllium, tá? Aí aqui eu recomendo comer legumes cozidos. Então, esse aqui você melhora esse quadro. E principalmente o 5 e o 6, a gente precisa do quê? Probiótico. Principalmente se fez um cocô 6, você toma probiótico. Tá? Então, Sim, 5 e mas 6 é já probiótico, precisamos. né, gente, é sempre bom, independente, né? Tem que começar a tomar probiótico Sim. para pro resto da vida, né, Mari? A gente não indica assim muito para o resto da vida, né? Então, assim, normalmente, porque assim, os quadros de desbiose eles podem ser instalados por um período, falar assim, não, eu não tenho, ou aquela pessoa saudável, eu não tenho desbiose, tá ótimo. Mas isso não quer dizer que semana que vem você não desenvolva um quadro. Você precisou tomar um antibiótico, você teve um quadro infeccioso, você precisou de um antibiótico. Isso pode gerar uma desbiose, né? Então, assim, as bactérias vivem no nosso intestino de 2 a 3 dias. Então, até uma mudança do seu padrão alimentar num final de semana pode levar a uma alteração na sua escala de Bristol aqui, no seu cocô, né? Então, pode levar a uma alteração, né? Então, assim, o probiótico, o primeiro caminho, antes de sair tomando probiótico, é corrigir a alimentação. Então, é aquela coisa. Não adianta também você ficar tomando probiótico para estimular as bactérias positivas a aumentarem, sendo que ao mesmo tempo você está dando alimento inflamatório, alimento O processado, alimento importante é estar ultraprocessado, comendo açúcar, corretamente e tomar farinado. os probióticos, Sim, né? comendo. Porque o primeiro passo a gente arruma a dieta, arruma a alimentação, né? É comer comida de verdade, esse é o caminho. Depois que você arrumou essa parte, aí sim o probiótico vai te ajudar, né? Senão, se você ficar tomando muito probiótico, acontece, acaba fazendo só cocô caro, né? O seu cocô sai super caro e você também não está conseguindo resolver Não tanto tá problema. absorvendo, né? Sim. Porque a mucosa tá toda alterada, Sim, né? até pra gente pegar todo o benefício dele, que é fantástico, né? Do probiótico, né? Então, Gente, vamos, deixa eu ver aqui. Mari, a tá. gente tá com 43 minutos de live. E Já? Tá. já passa rápido, né? Passa. Pessoal, mandem perguntas então, que agora a gente vai abrir aqui para perguntas. Pessoal do YouTube, Tatiane Batista, Carol, manda a mensagem aqui. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos lá. Aqui, peraí, Mari, deixa eu ver aqui. Tô com medo de derrubar o telefone, que tá não tudo bem. Tá. Deixa eu olhar Olha, aqui. Bianca, minha magrinha, que interessante, gurias. Muito obrigada por compartilhar essas informações valiosas conosco. De nada. Compartilhe. A Bianca diz: minha vida melhorou muito depois que fiz o tratamento com a Sandra e cuidando do intestino. Faz todo sentido o que vocês estão abordando. Obrigada, Bianca. Pessoal, deem coração.
Olha, Marcos, estou fazendo há um mês a regeneração celular com a doutora Sandra e é absurda a melhora geral que estou sentindo. A Marta está falando que estou tendo ânimo, bom humor, disposição, raciocínio fluido, razão. Sou paciente oncológica. Beijo, Marta. Por enquanto, você é paciente oncológica. Já já você já estará livre disso. Aqui, tem alguém perguntando, vamos ver. No intestino é outro vendo esta live, confirma a importância. Muito obrigada por tantas informações importantes. É, vamos lá. Não tem pergunta? Aqui mais para baixo tem aqui, ó. Você viu? Tem? E Tem. a, Tem e uma a que eu tô balinha vendo. de antiácido? Ah, da Carol. Balinha. Balinha de antiácido. A balinha de antiácido tem que tomar cuidado, porque assim, se você está com queimação e aí você ficar precisando sempre da balinha de antiácido, você está tratando os seus sintomas, você não está tratando a causa. Então a gente tem que observar o que está causando essa queimação, essa pirose, porque senão você só está tratando sintomas, você está adiando, né, de tratar um problema que pode estar desencadeando ali. Então a balinha de antiácido também não é adequada e pode também levar a quadro de desbiose. Carol, minha Ó, o, paciente, Carol, a gente então vamos resolver essa balinha de antiácido aí. o personal underline gestante pergunta aqui: quais são os probióticos recomendáveis? Você quer Ah, então, responder? posso responder assim. Então, assim, o que seria as cepas indicadas para você, que seria ideal dentro para a gente tratar alguma causa específica, aí é individualizado, né? Mas, assim, de uma forma geral que eu posso dizer aqui para você quer comprar um probiótico, aí você fala assim, como que eu vou lá e escolho um probiótico? Então, o melhor caminho é você escolher múltiplas cepas. Tá? Então, assim, você vai lá, olha no rótulo, normalmente tem aqui as cepas, vêm todas escritas, tá? Então, aí você pega que tem lactobacillus, tá? Bifidobactérias e os cocos. Então, se tiver múltiplas cepas, várias cepas, dentro dessas variações, tem um pouco de lactobacillus, um pouco de bifidobactérias e um pouco de cocos, então é um caminho legal, porque você faz uma colonização melhor. Tá? Melhor Gente, horário eu aconselho à noite, antes de dormir, por causa do período do jejum noturno. A gente sabe que antes, uma recomendação antiga era tomar perto do almoço. Quem escutou isso lá no passado, isso aí a gente não utiliza mais, perto do almoço, porque você vai estar consumindo fibras, e essas fibras vão servir de alimentos, né, que seriam pré-bióticos para as bactérias boas, os probióticos são micro-organismos vivos, né? Probióticos são micro-organismos vivos. Mas a gente sabe agora que isso aí realmente caiu um pouco por terra, e a gente sabe que o melhor horário é à noite, antes de dormir, depois que você fez o seu jantar, porque você precisa dessa janela de jejum, porque aí as bactérias vão trabalhar de um modo muito melhor, entendeu? Então, e sem até porque alimentação, de elas manhã, né, proliferam. você já faz o cocô Sim, e tá sim, livre sim. o dia inteiro, né? Sim, até Gente, esse só período de 10 a 12 horas de jejum, sem se alimentar, você tomar o probiótico, ficar nesse período sem ter alimento, é o período ideal para as bactérias atuarem no seu intestino. Então, essa é uma dica, se isso. você escolher que horário eu tomo, né? Gente, só uma coisa. É importante também vocês fazerem uma consulta nutricional. Por quê? Porque hoje, se você também compra qualquer probiótico, pode ser que uma cepa vá contra a outra, né? Então, é importante você também, porque a gente, cada pessoa tem um organismo. Então, quando você for falar para tua nutricionista, para o teu nutricionista, como você está, ele vai ver quais são as cepas mais indicadas para você, para o teu caso. Sim, sim. A Nicole tá falando aqui, a live vai ficar salva? Vai, né, Mari? Se Deus Vai, quiser, vai. se der certo, vai. De conseguir no final, fica salva. Vai salvar, sim. Tá bom? E o pessoal tá pedindo, Mari, para você mostrar novamente. Ah, Gente, sim. para mostrar, para o pessoal fazer um print Esse desse não vende protótipo. no Brasil, né? Mas assim, eu não sei, sinceramente, se aí, de repente, se tiver alguma Nutri aqui nos assistindo, vai nos informar. Eu não sei se. Eu acho que ainda não, mas eu não sei se tem ainda psicobióticos à venda, tipo, Olha, comercial. no Brasil, eu sei pelo que os meus pacientes me falam o seguinte: só tem um probiótico que vende na farmácia chamado 20bi, o Uhum, 20 e o bi, que é caro, parece, custa R$ 160 esse probiótico e dura acho que 20 dias, uhum. sabe? Alguma coisa assim. Mas algumas farmácias de manipulação que em alguns estados do Brasil já fazem
a manipulação dos probióticos. Não Sim, são sim, todas. sim. Algumas, eu sei que no Rio Grande do Sul faz, eu sei que também em Eu acho que no Palmas, Brasil todo faz, Tocantins né, manipulação, mas faz. aí você precisa de uma prescrição, né, É, do que é ideal, né? né? Aí tem que tirar o escorpião do bolso, né, gente? Fazer Sim. uma Olha, consulta. eu mencionei esse aqui é só para Vai, foi como curiosidade, né, para a gente vai, saber que gente, faz existe print. para a gente saber que existe os psicobióticos, que é que esse aqui é mood, que é psicobiótico, isso aqui para gut brain, né, que seria para aqui é trabalhar eixo intestino-cérebro, né? Então, eu até só para mostrar que já existe, né? Que já existe no mercado já essas alternativas e, enfim, ou se não, um profissional pode manipular isso com muita segurança para vocês. É uma coisa. Mari, a Lene Filgueira está perguntando: tenho intestino preso, tomo bastante água e como fibras, mas não resolve. A glutamina ajuda? Para ajudar a soltar o intestino, não. A glutamina, o que vai ajudar? Então, a glutamina, ela é um aminoácido muito vasto no nosso corpo, tá? Então, é mais a nível intestinal. Então, a glutamina seria mais indicado para reparo de epitélio intestinal. Por exemplo, a pessoa passou por uma cirurgia, ela passou por uma queimadura, ela está em algum tratamento ou uma síndrome do intestino irritável, utilizar por um curto período, até 12 semanas, então ela para fazer reparo epitelial. Então, a glutamina é muito interessante disso, até 12 semanas, não mais que isso. Reparo epitelial não é uma coisa também que fica tomando para sempre, não fica tomando glutamina para sempre, porque a gente vê as pessoas pegam escuta, é bom tomar glutamina e não para, vai embora tomando glutamina, né? Então, Outra coisa assim, para também. ela é legal, a gente já produz, mas você precisar de reparo epitelial, né? Então, no caso É, dela, é observar se essa água tá o suficiente, né? Porque ela quer aumentar, né? Ela utilizar também outros alimentos que estimulem, que são enzimas digestivas. Você pode estar consumindo, por exemplo, o kiwi tem a quitinidina, ele solta bastante o intestino, tá? O mamão, a papaina, o abacaxi, a bromelina, e o figo, a ficina, que são, olha, em alimentos, estou falando em alimentos, nem suplementos, em alimentos que frutas, estimulam a né? nossa digestão, as frutas, né? Que tem enzimas digestivas que podem no processo digestivo ajudar sim o seu intestino. Ela mencionou em constipação, eu daria atenção mais ao kiwi, porque tem a quitinidina. E a quitinidina também é um isolado, você pode também manipular. E a quitinidina em cápsula também é excelente para constipação. Aí, Mari, a Angélica Fortunato tá falando. Ah, minha Mari, paciente, Nutri da Angélica. família Fortunato. É isso aí, É, gente. A gente Angélica é a tem. querida. Vocês têm que falar mesmo, porque é importante a função que o nutricionista tem no mundo hoje, né? A gente precisa realmente, né, cuidar, a gente tá aí para isso, para cuidar da saúde de vocês. Sim. Outra coisa, Mari, fala um pouco para os viciados, fala um pouco, tenta conscientizar um pouco os viciados em laxante antes da gente Ah, é outro encerrar. ponto. A gente falou de desbiose, lembra lá atrás? Desbiose, É, aumento de bactérias, né? Grãs negativas, patogênicas, ruins, né? Então, assim, o uso de laxante leva a quadro de desbiose. Então, não preciso falar mais nada, né? Então, esse quadro de mais desbiose, lembrar, nada. quadro de desbiose, aumenta a leaky gut, intestino permeável, que aumenta processos, aumenta as citocinas pró-inflamatórias, então inflamação de baixo grau, que o quê? Estimula também quadros de obesidade, vamos falar de peso, as pessoas aí adoram, né? Você fala, você é para emagrecer, aí ajuda Nossa, bastante, até né? Então, agora não veio uma pergunta. O que para que é bom para emagrecer. emagrecer? É, Graças a Deus, obrigada, e a gente gente. sabe hoje também que a utilização da probiótico terapia, também a utilização de probiótico também está ligada à ajuda no processo também de perda de peso. Então, assim, você ter um intestino saudável também vai ajudar também no processo da perda de peso. Enfim, tem estudos aí, tem muita coisa em andamento que eles estão estudando cepas específicas no manejo do tratamento da obesidade. Então, vem coisa nova por aí também. Né? Bem, Lógico que não é a cura da obesidade, mas é mais um caminho que a gente pode utilizar junto na mudança alimentar, do estilo de vida, de comer comida de verdade, né? Então é é mais isso aí. um ativo, né, Sandra, para a gente utilizar e para ajudar as pessoas mesmo, né? Que tem realmente né, é complicado a questão da obesidade. Gente, é o seguinte, antes da gente terminar aqui a live, não pensem só no hoje. Ah, estou com o meu intestino preso, vou tomar um laxante mesmo para resolver. Não pensa só no hoje,
Porque às vezes você vai até fazer cocô, mas aquilo ali vai dar consequências para você para o futuro que vão ser bem ruins. Pensa na velhice, pensa mais para frente. O laxante ele atrapalha o peristaltismo natural do teu intestino, então não tomem, pelo amor de Deus, O intestino fica tá? preguiçoso, né? Depois, aí quando você tira, você vai fazer ele voltar a funcionar como é naturalmente, você vai ter mais problema, né? Então, o laxante é utilizado só no momento que o médico te prescrever que você vai fazer uma intervenção de exame. Você vai fazer um exame que você precisa limpar o intestino. Fora isso, com o acompanhamento médico. Fora isso, assim, realmente é Mari, buscar caminhos naturais. tem outra pergunta aqui, ó, do personal underline gestante novamente. Hum. Alguma recomendação para a gestante? Ah, sim. A gestante, sim, pode tomar probiótico, tá? Então, assim, a gestante, a gente falar em questão de intestino, ela já tem o intestino naturalmente mais preguiçoso, pela questão, né, hormonal e de proteção aí do bebê. Então, o intestino dela, o peristaltismo dela já funciona mais lento do que uma pessoa normal. Então, assim, para a gestante, é o aporte de água, né? Então, assim, aumentar mesmo, né, o consumo de água, o consumo de fibras, de legumes, de verduras, de frutas, uma alimentação mais natural possível, de grãos, né? E sempre tá utilizando, assim, tá tomando bastante água para ajudar esse peristaltismo, porque no processo fisiológico dela ele já trabalha mais lento na gestação, né? E é muito comum a gestante ter quadros de constipação, né? Que chegam até ter hemorroidas, a coisa evolui muito, é um quadro muito comum, né? E aí, Então, geralmente, as kiwi, a gente falou do kiwi, mulheres. kiwi para gestante também. E probiótico, a gestante ela pode utilizar, viu? É recomendado para gestante, é seguro. Tá, e muitas mulheres no início da gravidez têm medo de perder, né? Então Sim, fica com o cocô prende, aí tem medo sim, de sim. prender. Então é Sim. importante a É alimentação. fisiológico, né? Porque no começo tem a nidação que está ali, né? Para firmar ali, né? O feto ali. Então tem esse processo de nidação. Então aí o processo hormonal reduz o peristaltismo, né? Então aí com isso realmente, ainda mais no começo da gestação, quadros de constipação. Quem é mãe aí sabe que já, né? Pode com certeza ter Eu passado por tenho isso. uma, a Mari tem três, Tenho né? três, né? Então a gente sabe que é Desde comum os esses três, quadros. dois são gêmeos, gente. Coisa mais Sim, linda. Os filhos dela são sim. lindos também. Bom, pessoal, nós vamos encerrar, porque já são É, 56 é. minutos, né, que a gente Eu está acho que a gente aqui. deixar uma mensagem final, né? Que eu acho que dentro disso tudo é comer comida de verdade. Então, o É, primeiro passo antes de probiótico, antes de suplementação, é comer comida de verdade, reduzir ultraprocessados, processados, industrializados, isso leva ao quadro de desbiose, e aí o efeito todo cascata. Descascar mais, né? E desembalar menos, né? Então, assim, é exatamente. comer comida que estraga, né? Então, isso tem mais vitalidade, né? Isso vai te Isso, levar à longevidade. Ah, a comida estragou. Essa que é a comida mesmo de verdade. É a comida que exatamente, estraga, né? gente. Aquela que você. Eu Que já sou mais radical, nem é evitar, não coma industrializado, não os coma. industrializados, o certo realmente né? Eu adorei o nosso bate-papo, eu achei Eu muito também legal, adorei. muito bom, gente. Vocês gostaram? Contem aqui pra gente se vocês gostaram, decoração aqui se vocês gostaram. Vamos ver aqui, olha, eu É. não tive Se tiverem mais prazer. dúvidas de intestinos, podem ir lá na minha página mandar, que Gente, eu podem ir lá no no direct que eu respondo, não tem problema. Insta da Mari. A outra diz aqui que estava com dor do lado direito inferior da barriga. Hoje a minha ginecologista fez ultrassom e disse que são fezes. Ela me recomendou tomar magnésio. Magnésio, água, comer saudável, Comer né? saudável. É mesmo que ela entrou com magnésio agora, questão emergencial, né? Mas eu acho que ela tem que Olha, recuperar, que chegou nesse ponto, né? muita gente aqui com a gente hoje, É. que bom, E fico outro ponto que a gente não feliz. pode esquecer de falar é que quem não bebe água, o corpo vai beber água do cocô. E talvez isso vai ser. Hoje. É É porque isso aí, Mari. é fisiológico, porque se você não está ingerindo água, ele vai buscar algum caminho. E no intestino, né, tem o processo ali de água dos alimentos, então ele passa a tirar. Então aí o que acontece? O seu corpo fica mais intoxicado. Então aí também é aquela coisa, vamos beber água. Eu acho que esse aí é o É isso recado aí, pessoal. importante. Então tá bom, o pessoal gostou. Vamos mandar, vou falar um pouco, vou falar todo mundo que estava aqui, né, Mari? Vamos. Sim, O povo gosta da gente que a gente fala o nome deles aqui. Vamos lá.
Bom, então aqui, Andréia, Fabi, Kelly Santos, a Marta, beijos, a Danizinha, personal underline gestantes, a Mônica, a Rita Vieira, o Marx, meu magrinho, a Ariadne, a Vânia Almeida. Ai, gente, hoje é bastante gente, não acho que não vai dar para falar todo mundo, não. Ah, gente, um beijo para todos vocês que estavam aqui com a gente. Que bom que vocês tiraram um tempo aqui para vocês, o pessoal aqui no Instagram, o pessoal do YouTube, porque isso é para vocês, gente, é para melhorar a saúde de vocês. Então compartilhem essa live. Vá sempre olhar no feed, tanto meu quanto da Mari, porque com certeza vão ter informações que agreguem a saúde de vocês, tá bom? Isso Então é aí. isso. É isso. Obrigada pelo Obrigada, convite, Mari. adorei. Obrigada por ter vindo aqui conversar com o meu pessoal. Ah, eu que Muito agradeço. obrigada. Tá Ah, bom? Um então tá. beijo Um grande beijo. para Fica vocês. Tchau, bem. gente. Tchau.